Olá, muito boa tarde. A Jornada da Pastoral da Cultura volta-se este ano para as novas gerações, para analisar as culturas juvenis emergentes. Esse tema em torno do qual o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura promove um dia de debate que o Padre José Tolentino Mendonça, convidado do programa Eclésia, apresenta nos próximos minutos. Padre José Tolentino, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. É possível falar numa cultura juvenil nos dias de hoje? Se tomarmos, por definição de cultura, aquilo que expressa a identidade de um determinado grupo humano, de um conjunto de pessoas, sem dúvida que há uma cultura, ou melhor, que há culturas juvenis, no sentido em que este tempo de vida que é a juventude e que se torna uma espécie de condição, de forma mental, de estilo de vida, representa de facto um conjunto interessante de culturas. O fragmento, diferentes tipologias de pertença a grupos, marcam estas culturas juvenis? Um dos traços característicos das culturas juvenis é precisamente esse. Como há uma grande necessidade de buscar uma identidade e uma afirmação do próprio grupo, dos seus códigos e gramáticas, há ao mesmo tempo uma dispersão muito grande. Por isso é que é tão difícil falar da juventude, de que jovens estamos a falar, o que é que eles vivem. Há uma quantidade de subculturas dentro do mundo juvenil e importa de facto uma certa sensibilidade até para poder mapear, descrever o que é hoje a realidade do mundo juvenil. Por exemplo, uma referência que colhi através de um dos intervenientes na Jornada da Pastoral da Cultura, no dia 21 próximo, José Machado Paes, que diz que das diferentes formas de lazer estão na base de diferentes culturas juvenis e vice-versa. Da própria escolha do lazer, brota uma cultura diferente? O professor José Machado Paes, digamos, é o grande especialista português no campo da juventude, no campo da sociologia, que trata precisamente das culturas juvenis. E será muito importante poder ouvi-lo no âmbito desta reflexão que a Igreja Portuguesa, através do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, propõe. Porque ele mostra exatamente como há uma gradação muito diferente e, curiosamente, a partir de elementos típicos da cultura, como é o lazer, a própria música, as artes, o cinema, no fundo, a partir dessas referências, há toda uma estruturação de vida. E por isso interessa-nos muito perceber como é que o mundo dos jovens hoje se articula, que procura de sentido da vida fazem, como é que se abrem à questão da transcendência, que valores são privilegiados pelas culturas juvenis. Penso que toda essa reflexão, num ano em que se celebram as grandes jornadas mundiais da juventude, é uma reflexão bem oportuna de fazer. De que forma é que ela será concretizada nesta Jornada da Pastoral da Cultura? Nós vamos começar precisamente por este olhar sociológico à realidade. Porque hoje a juventude é um admirável mundo novo e também um mundo desconhecido, um mundo submerso. Porque muitas vezes é olhado como uma subcultura ou como, digamos, um mundo dos miúdos, um mundo a que não se pode dar demasiada importância e, de facto, acaba por haver poucas instâncias de diálogo e até de conhecimento da realidade juvenil. Ora, se nós queremos pensar em termos de presente e de futuro, no que é uma vivência eclesial e no fortalecimento das nossas sociedades, nós temos de dar voz aos jovens, ir ao encontro dos jovens. Vamos começar precisamente por ouvir o professor José Machado Paes a descrever o que é hoje ser jovem em Portugal. E penso que poderá ser uma grande surpresa, sabendo nós, à partida, como, por exemplo, grande parte da crise financeira e antropológica que hoje se vive tem uma expressão dramática no mundo juvenil.
trazer à luz essa realidade é o primeiro momento, e depois daremos voz aos próprios jovens, perguntando o que é ser jovem hoje em Portugal, e permitir-lhes falar na primeira pessoa. Aí temos uma mesa redonda que congrega pessoas muito diferentes, como um cantor pop, o Manuel Fúria, até um desportista, e penso que serão olhares muito complementares do que é hoje a realidade do mundo juvenil. E depois teremos o olhar de um teólogo, um jovem teólogo português, o José Frazão, um padre jesuíta, que falará sobre a irreverente fé dos jovens, porque é também um fenómeno para o qual temos de olhar, porventura, com maior atenção, perceber como o modo como os jovens vivem a sua fé constitui um património para a própria fé e constitui um chamamento profético a uma reformulação, a uma procura de uma maior verdade na vivência da fé. E depois teremos a palavra do Dom Pio Alves de Sousa, que é o presidente da Comissão Episcopal, que reúne os meios de comunicação, os bens patrimoniais da Igreja e a cultura, e ele também terá uma palavra a dizer sobre este esforço que a Igreja em Portugal está a fazer de colaboração com as culturas juvenis, que é em grande medida um esforço transversal, quer dizer, a Pastoral da Cultura promove esta jornada de reflexão, mas o mundo da pastoral juvenil, da pastoral universitária, escolar, é continuamente acompanhado por outras estruturas da Igreja Católica. Com a preocupação, no caso destas jornadas e por iniciativa da Pastoral da Cultura, de chegar a algumas franjas específicas da produção cultural dos dias de hoje, que determina também o mundo juvenil? Pensamos que não vale a pena estar a falar dos jovens sem os ouvir e sem arriscar num esforço de tradução, porque são jovens... da Igreja. É um esforço que tem de existir. E nesse sentido, trazer até alguma irreverência do mundo juvenil, com os seus códigos próprios, trazê-los para o interior do debate, dar-lhes espaço de expressão, de reconhecimento, porque para uma pastoral da cultura o primeiro passo é sempre reconhecer o outro, reconhecer o caminho que o outro faz, a sede, a interrogação que o outro transporta, para depois poder dialogar e fazer um caminho de aprofundamento. Isso obriga a uma mudança de mentalidade, a uma conversão no próprio interior da Igreja Católica, nas suas atitudes para com todas as pessoas. É interessante que hoje muitos especialistas no campo juvenil falam de uma mudança que aconteceu. Dizem, houve uma época em que o protótipo, o paradigma era a bússola. E quando nós tiramos uma bússola do bolso e ela nos indica o norte e nós estamos no sul, nós não dizemos que a bússola está estragada. Nós adequamo-nos àquilo que a bússola nos indica. E a bússola só indica uma direção. Depois da bússola apareceu o radar. E o radar apanha sinais muito diferentes. Já não é unidirecional como a bússola, mas vai apanhando sinais mínimos, subtis. De certa forma, a realidade já se complexifica mais. Mas hoje ainda demos um passo ulterior. Hoje o mundo vive em rede. Quer dizer, continuamente nós estamos em comunicação, nós estamos em antena, nós estamos imersos dentro de um processo de recepção
e de transmissão de conhecimento. Ora, esta mudança da bússola para a sonda e para a rede implica também mudanças antropológicas. E nesse sentido é preciso que a Igreja perceba o que é hoje evangelizar no tempo da rede. Quando as pessoas lidam, por exemplo, com a internet não apenas como um instrumento, como por exemplo a minha geração ainda o faz, mas olham para a rede como um habitat, como um lugar onde se constroem, onde descobrem os amigos, onde estabelecem as suas emoções, onde dizem se calhar aquilo que em presença não têm a coragem e a abertura de dizer. No fundo, ir ao encontro desta humanidade nova e diferenciada. Exatamente. E já veremos de que forma é que as novas tecnologias e a sociedade em rede provoca transformações no relacionamento, nos comportamentos, etc. Creio que terá sido por causa dessa novidade que o próprio Conselho Pontifício da Cultura promoveu também um debate sobre estas culturas juvenis emergentes no Vaticano. Precisamente este trabalho que a Igreja Portuguesa está a fazer está em sintonia com a proposta que o Pontifício Conselho da Cultura faz para os secretariados nacionais. E o próprio Pontifício Conselho teve a sua Assembleia Plenária no mês de fevereiro, precisamente sobre este tema, as culturas juvenis emergentes. E foi uma oportunidade excelente de ouvir especialistas de diversa... participou nessa Assembleia? Eu também participei como consultor do Pontifício Conselho e foi um momento de grande vitalidade ouvir o traçar do panorama do que é hoje o mundo juvenil, desde uma abordagem sociológica a uma abordagem do ponto de vista mais teológico, até dando voz às várias expressões artísticas e humanas trazidas pelo mundo juvenil. O espaço a essa irreverência juvenil que há pouco referia? Por exemplo, numa sala onde a grande maioria eram cardeais e bispos, havia um grupo rock em permanência e a última sessão foi um concerto desse grupo, com os testemunhos dos próprios músicos, digamos, até o adequar o ouvido a uma outra linguagem musical, representa também esta mudança de paradigma, esta abertura para perceber a diversidade, porque hoje não existe a cultura, existem multiplicidades de culturas que é necessário atender se queremos servir a pessoa humana. E foi fácil criar sintonias entre, de facto, um ambiente do Vaticano que tem determinadas características dessas novas culturas juvenis? Foi fácil existirem essas sintonias? Não são sintonias naturais ainda, não há uma fluidez. Digamos, é preciso um esforço, é preciso uma adequação, o que também diz bem de um certo afastamento, de um certo divórcio que há entre a Igreja e as culturas juvenis. Permanece esse divórcio? Em grande medida permanece, em grande medida são campos, digamos, onde a evangelização não entra, onde faltam interlocutores, onde faltam iniciativas capazes de catalisar os entusiasmos, digamos, é um campo de missão. A juventude hoje é um campo de missão. O documento de trabalho, precisamente dessa Assembleia Plenária do Conselho Pontifício da Cultura, fala precisamente na questão do jovem na Igreja. Permanece como, lá está, como esse divórcio, permanece esse divórcio pela dificuldade que existe na evangelização, e não estará nesse propósito de querer evangelizar um próprio erro metodológico na abordagem ao mundo juvenil? Hoje, a geração que hoje tem 15 a 25 anos é chamada pelos sociólogos da religião a primeira geração incrédula. O que é que isto significa? Significa que hoje, pela primeira vez, esta geração de jovens apanhou uma mudança de paradigma. Eu e as pessoas que hoje têm 30, 40 anos ainda apanharam um processo de evangelização que em grande medida era por contágio, por imersão numa família
tradicionalmente católica, ou numa sociedade, ou num grupo de amigos, onde a questão da fé surgia de uma forma muito natural. Hoje, com a juventude, não acontece assim. A fé é, sobretudo, uma questão de iniciação, porque a cultura de base não é uma cultura onde o religioso seja um ponto de partida, seja uma herança. Não existem referências religiosas. Não existem referências religiosas. Hoje, em grande medida, a linguagem oficial da Igreja é absolutamente um enigma ou é absolutamente incompreensível e ilegível para grande parte dos jovens. E isso representa um problema muito grande, porque antes de tudo, coloca-se a questão da linguagem e a questão do entendimento. O que é que se diz, como se diz, há de facto uma compreensão de parte a parte, e isso, digamos, é alguma coisa que nem sempre a Igreja tem tido a preocupação de fazer, que é perguntar se aqueles para quem falamos se verdadeiramente entendem. Se verdadeiramente há essa sintonia e se a comunicação está a acontecer. Porque em grande medida não acontece, é apenas uma comunicação unívoca. Ora, este envolvimento comunicativo supõe de facto que haja um conhecimento profundo do que são hoje as culturas juvenis, que são muito ricas, muito diversas, com valores profundamente evangélicos, mesmo se traduzidos de outra forma, que têm uma criatividade, mas ao mesmo tempo um sofrimento muito grande. Hoje a juventude é um lugar de solidão, é um lugar de incerteza, é um lugar de onde se olha ao futuro com uma apreensão e com um medo enorme, e por isso, digamos, há uma espécie de contração da esperança, com a qual também é necessário a Igreja dialogar. Isso acontece pelo ambiente de crise socioeconómica ou pela ausência de referências ao transcendente, a Deus, nomeadamente na juventude? Eu penso que está tudo ligado. Quando hoje um jovem está no ensino secundário ou na universidade e olha para o seu futuro e quando sabemos que mais de metade dos jovens que saem das universidades não conseguem imediatamente uma inscrição no mundo do trabalho, hipotecando aí tantas das suas expectativas, nós percebemos o clima de instabilidade que se instala para lá, de facto, de haver uma grande carência de dialogar com as aspirações de sentido. Porque não se coloca essa questão de sentido da vida hoje? Claro que se coloca, e coloca-se dramaticamente. O que é necessário é dialogar com as procuras de sentido. Por isso é que é tão importante ouvir a música que hoje os jovens escutam, perceber quem são os seus heróis, os seus referenciais, perceber a literatura que hoje é lida, perceber no fundo a questão dos modelos que está por trás dos estilos, dos comportamentos, perceber quais são as reivindicações e muitas vezes perceber o silêncio dos jovens. Porque é que hoje grande parte dos adolescentes e dos jovens ficam em silêncio perante as gerações mais velhas? Que silêncio é esse e como interpretá-lo? Digamos, é uma urgência que se coloca para a Igreja no campo da pastoral. Por exemplo, diante dessas mudanças de paradigmas e de referências, como mudar, no caso, quem tem um propósito de evangelização, como passar, por exemplo, do rito à rede de informática ou televisiva? Eu penso que é absolutamente decisiva essa passagem do espectador para o participante. O jovem não pode ser apenas um objeto da evangelização. Tem de se tornar um sujeito da própria evangelização. Aquilo que o Papa João Paulo dizia e ficou um bocado como bandeira durante uma série de anos e deu origem às Jornadas Mundiais da Juventude. Os jovens são os primeiros evangelizadores dos outros jovens. Isto é, há um papel ativo, há uma missão que tem de ser vivida no mundo juvenil. E aqui nós olhamos, por exemplo, e vemos
a falta de subsídios, há uma falta de atenção muito grande. Por exemplo, olhando para aquilo que se publica em Portugal, e mesmo procurando na literatura espiritual e religiosa que hoje se faz, coisas que pudessem interessar aos jovens, são muito raras. Digamos, a própria produção teológica, a produção do pensamento religioso, situa-se muito mais para um público adulto do que para um público jovem, o que mostra como há um desacompanhamento do mundo juvenil que precisa ser contornado. O acompanhamento que há vai repetindo modelos que já desenquadrados do mundo juvenil da atualidade. E sobretudo que não falam a gramática dos jovens e que têm um grau de legibilidade muito relativo. Os jovens nem os conseguem ler porque não têm nenhuma atração, não colhem na sua emoção, no seu sentimento, naquilo que para eles é mais oportuno, é mais relevante neste momento. E aí o desafio da comunicação em rede, onde a exploração sensorial é muito efetiva. A comunicação da Igreja não vai muito ainda pela literatura, pela comunicação pessoal. Há também aí a tal mudança de linguagem que o Padre Tolentino falava há pouco. E nesse sentido há a valorização necessária de todas as redes sociais. Por exemplo, quando estamos numa conferência ou na igreja, quando soa o telemóvel fora de sítio, certamente é de um adulto, não é de um jovem. Porque um jovem sabe ligar, sabe desligar, sabe estar, sabe tirar partido das redes. E isto mostra como também sabe tirar partido dos seus conteúdos. Mas aí é necessário, digamos, haver um acompanhamento maior e um uso das vantagens das redes sociais para a própria evangelização e o acompanhamento. Um desafio que a Jornada da Pastoral da Cultura, por certo, irá ajudar a ultrapassar pelo contributo dos debates que aí se promovem. Padre Tolentino, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar os trabalhos da 9ª Jornada da Pastoral da Cultura, onde estarão em análise as novas culturas juvenis. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.